Boa noite a todos. Boa noite, Lares da Vida. Para quem não me conhece, meu nome é Clélia, vou coordenar os trabalhos da noite de hoje. Nosso irmão Antônio, para a nossa preparação de ambiente, que está no jornalzinho que vocês receberam logo aqui. Viva Melhor. Nossa irmã Gleice para a nossa prece. E o expositor da noite de hoje será o nosso irmão Cristiano, com o tema Nós e Kardec. Alguns avisos a gente vai dar pelo fato de algumas pessoas ainda não estarem muito familiarizadas à casa espírita. Nós temos a direita saindo, o banheiro que todos podem usar caso precise. E pedimos que desliguem e coloquem o celular no silencioso, por gentileza. E aguardamos a noite de hoje impreterivelmente para ouvirmos o nosso expositor, porque a palestra é valiosa. Os nossos ouvidos têm que estarem atentos à nossa mente e ao nosso espírito. Então, qualquer barulho fora disso é simplesmente tirar a gente de uma concentração maravilhosa, que é a fala de um expositor. Que no campo que nós nos encontramos na Terra, a gente sabe o quanto é importante os ensinamentos da doutrina. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sintam-se abraçados por nós da casa, pelos trabalhadores da casa de André Luiz, pelos trabalhadores do outro lado da vida. E sintam-se à vontade. A casa é nossa. E que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Vamos, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Complementar a nossa harmonização com o recado da vida pelo Espírito Emmanuel Francisco Xavier. Viva melhor. No câmbio do bem. Mede-se a vida na terra por instrumento eficaz, não pelo tempo da vida, mas pelo bem que se faz. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Boa noite. Boa noite. Quem se sentir à vontade, feche os olhos e vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, gratidão por essa noite, gratidão por nos permitir reunir, gratidão pela palestra maravilhosa que nos receber e por todos os ensinamentos que nós sabemos levar para a semana. Gratidão, Senhor, por nos guardar durante a semana que se passou, por todos os livramentos vistos e não vistos, pelo teu amor sempre constante em nossa vida. Gratidão, Senhor, pela semana maravilhosa que o Senhor preparou para a gente.
sentido de igreja, união em um só pensamento, em um só objetivo. E na noite de hoje nós vamos relembrar uma pessoa muito importante na doutrina espírita. Vocês sabem que dia é hoje? 3 de outubro. Alguém lembra aí, alguém chuta o dia que se comemora hoje? O que é que se lembra hoje? Hoje nós comemoramos, como a Célia lembrou, a data do aniversário do professor Hipólito Leon Denisard Paiva, que nós conhecemos mais por Allan Kardec. 217 anos da encarnação dele neste plano, com a missão de nos trazer a doutrina espírita. E aí nós vamos tentar relacionar nós e Kardec, nós e aquela turminha que estava auxiliando Kardec. Então vamos primeiro, vou fazer uma pergunta aqui, e assim, quem já ouviu falar da história de vida de Kardec? Pode levantar a mão, eu gosto muito dessa interação. Beleza, então uma turma aqui já ouviu falar, outros não. Alguém aqui já ouviu falar essa seguinte frase: eu sou espírita kardecista? Já ouviram falar? Pronto, deixa eu só explicar uma coisa: não existe espírita kardecista. Então, se você se considera espírita e alguém lhe perguntar que religião você professa, aí você vai dizer que é espírita. Porque Kardec, ele não funda uma religião. E aí nós vamos entender isso quando a gente entende como é que surge essa doutrina. Essa doutrina que é o Consolador prometido. Porque Jesus, ele nos disse que estava indo ao Pai e que mandaria um Consolador que nos lembraria aquilo que teríamos esquecido e nos ensinaria novas coisas. E essa promessa, ela se cumpre com a vinda da doutrina espírita. Não é Kardec quem traz a doutrina espírita. Kardec, ele organiza a doutrina espírita. Ele auxilia no trabalho dos espíritos. Ele é a pena que auxilia colocando em ordem. Porém, a doutrina é dos espíritos. Então a gente não pode falar, eu sou espírita kardecista, porque Kardec não fundou a religião. Como ele vai dizer, a religião, a orientação é dos espíritos, não é dele. Então nós vamos conhecer este homem, primeiro fazendo uma breve história de quem foi Kardec. Kardec, ele é uma pessoa que já começa a sua vida de uma forma, com uma missão diferente. Ele tem uma das missões mais belas que nós podemos ter diante das profissões humanas, a de professor. Kardec, ele é de uma família de magistrados, porém, desde cedo, ele desenvolve o gosto pela educação. Ele vai estudar na escola de Pestalozzi, na Suíça. E quando ele retorna à França, ele começa a lecionar. Se formos ver Kardec, neste momento ele não era Kardec ainda, ele era o professor Hipólito, ele escreveu vários livros pedagógicos, verdadeiros tratados. E o mais interessante é que nós vamos encontrar que ele dava aulas para pessoas, crianças carentes, gratuitamente. Você já começa a ver que é um espírito que busca fazer a diferença. E aqui, quando eu falei que ele era professor, aí eu me dirijo porque eu sei que aqui temos professores. Nós temos professores. E esses professores são essas pessoas que se doam. Muitas vezes nós não valorizamos os nossos professores, infelizmente. Pedimos perdão aos professores por não valorizá-los. Esse mês também, 15 de outubro, é o dia do professor. E aí nós já fazemos essa homenagem a esses irmãos e irmãs
que no plano espiritual perdem essa missão honrosa de vir dividir conhecimento com o outro, dividir carinho, especialmente no Brasil, onde a profissão não é tão valorizada, onde existem muitos escolhos, onde existem muitas dificuldades em ser um bom professor, onde muitas vezes a sociedade relativiza e acha que o professor é quem deve dar educação ao seu filho. O professor ele tem que dar educação pedagógica, teórica. Ele vai dar o carinho, mas o respeito, o amor, o caráter começa na família e é responsabilidade dos pais. Infelizmente nós vivenciamos alguns momentos em que os pais querem delegar a pulso essa função para os professores e delegar de uma forma que quando o professor é um pouco mais enérgico, o pai acha ruim, né? Quando o professor chama a atenção do filho porque o filho, o aluno, está demais no celular e esse filho vai reclamar para o pai vai reclamar na escola. Então nós vemos como é difícil a vida de professor. Fora as questões, enquanto todos nós temos o final de semana para descansar, o professor geralmente tem um bocado de prova para corrigir, ou uma caderneta para preencher. Então, se hoje nós temos essa dificuldade, hoje os professores têm alguns programas que auxiliam, acho que no estado já se coloca a nota por um programa, mas antigamente era caderneta à mão, sem rabiscar, sem rasurar. Imagine na época de Kardec. Vamos imaginar a época de Kardec. E ele era um professor, era uma pessoa conhecida, ele tinha livros de aritmética, ele tinha livros pedagógicos de como deveria ser a educação. E este homem vivenciava a sua vida, vamos dizer assim, normalmente. Mas um dia, o chamado chegou de uma forma muito diferente para Kardec. Ele foi informado que nos salões da França estava ocorrendo um fenômeno chamado de mesas girantes. Foram dizer a ele: olha, está acontecendo isso, é uma grande novidade. Olhe que o fenômeno da doutrina espírita começa como uma novidade frívola. E muitas pessoas iam a esses salões buscar não entender o fato que fazia a mesa girar, mas como se fosse ali um espetáculo circense, assim poderíamos dizer. E agora eu trago para nós. Às vezes nós viemos à casa espírita aguardando esse espetáculo circense. Às vezes, quando nós não temos o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos à casa espírita esperando que as cadeiras ainda se movam. Mas elas só vão se mover nesse momento se algum de nós empurrar. Nós vamos esperar que a mesa flutue, porque muitas vezes nós queremos apenas ver as manifestações e não queremos ver o conteúdo mais profundo. Então, quando chega esse primeiro chamado para Kardec, né, que um colega dele vai dizer isso, ele não dá muita atenção. Passa-se um tempo e é dito a Kardec o seguinte: um amigo dele vai dizer que, novamente, as mesas continuava o fenômeno das mesas. E aí é dito uma frase a Kardec, que as mesas davam resposta às perguntas. E aí o professor, o filósofo, aquele espírito inquieto, ele disse: não, agora é algo errado. Porque Kardec era um estudioso do magnetismo humano. Aí disse: mas não é uma questão tão magnética. Porque se a mesa dá respostas inteligentes, o que está por trás dela tem que ser algo inteligente. Kardec se debruça estudando esse fenômeno, e eis que se começa o processo da doutrina espírita, onde Kardec começa a coletar várias e várias declarações, várias e várias psicografias
de diversos médios e ele começa a organizar, a codificar, a organizar todas aquelas respostas. E como Kardec era uma pessoa muito instruída, que ele fazia questionamentos filosóficos, ele, à medida que ele ia recebendo essas questões e que ele ia questionando os médios para que os médios perguntassem aos espíritos, nós vamos ver toda uma preocupação em se fazer entender esta doutrina que chegava. O que é que essa doutrina trazia? Lembremos que na época de Kardec, que hoje ainda não é muito diferente, estávamos vivenciando um momento muito materialista. As pessoas não enxergavam sentido para a vida, achavam que a vida correspondia aos desejos materiais atendidos. E eu vos pergunto, será que 200 e poucos anos após Kardec ter encarnado, nós mudamos esse nosso pensamento? Ou será que ainda estamos muito preocupados, muito amarrados à ideia material, esquecendo que somos espíritos imortais? Há algo que eu acredito que nós ainda temos muita dificuldade enquanto espíritas, é de entender que somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência na carne. Então somos espíritos que estamos em um corpo, animando um corpo agora, e não um corpo que tem um espírito. Quando nós conseguimos introjetar em nós essa certeza de que somos espíritos, nós teremos um pensamento diferente. Nós conseguiremos ver muito mais além. Então, quando Kardec começa a receber essas revelações, ele começa a destrinchar, alguns questionamentos filosóficos que são muito importantes para nós. De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Acredito que todos nós já nos perguntamos: por que eu sofro? Por que comigo? Por que não com fulano? Para onde eu vou depois do túmulo? Eu vou dormir? Eu vou esperar um céu de ociosidade onde eu ficarei tocando flautas para um Deus por toda a eternidade? Kardec começa a destrinchar isso através de várias questões, perguntas que ele realiza aos espíritos através de vários médios. E essas respostas foram chegando de vários lugares do mundo. A codificação, o livro dos espíritos, falaremos dele em primeiro lugar, aquelas 1017 questões, se não me engano, elas não foram emitidas, respondidas por um único médium, mas por vários médios diferentes, respondendo a mesma questão em médios que não se conheciam. Então aí nós estamos dizendo que Kardec teve esse cuidado. Kardec ele não pegava, por exemplo, fez a pergunta, aí o médico disse, espírito tal, respondeu A. Kardec não dizia que aquilo era verdade. Ele esperava que outro médico que não conhecesse esse, em outro local, desse a mesma resposta. E aí ele iria analisar se aquelas duas respostas estavam iguais, se elas estavam com o mesmo sentido, se elas levavam ao mesmo lugar. Porque era a doutrina dos espíritos. Não era a doutrina de Kardec ou de um médico, mas dos espíritos, governados pelo Espírito da Verdade. Essa aqui. E nós vamos ver que Kardec começa esse trabalho árduo. E com esse trabalho ele vai nos dar a bênção de trazer ao mundo, vamos dizer assim, 5 livros. O Livro dos Espíritos. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Pode levantar a mão. E não tenha vergonha se você não leu. Fique tranquilo. Já ouviram falar do Livro dos Médiuns? Alguém já leu? O Evangelho segundo o Espiritismo? Isso a gente já leu. O Céu e o Inferno? A Gênese? Esses 5 livros,
eles trazem para nós todo um contexto que responde essas perguntas. De onde viemos? Por que sofremos? Para onde vamos? Quando a gente pega o livro dos Espíritos, e se você pegar, quem já teve a oportunidade, eu vou até deixar curioso para vocês, quando você pega o livro dos Espíritos, ele tem um capítulo introdutório. Só ali, você estudando aquele início, vai se descortinando, se revelando para você o mundo espiritual. Você já vai começar a entender quem é Deus. Quem é Deus? O que é a justiça de Deus? O que é o Espírito? Só no iniciozinho. Aí você pega a primeira pergunta do livro dos Espíritos, aí tem lá: quem é Deus? Se eu perguntasse a vocês aqui, me diga como é que você acha que Deus é? Podem falar. Vocês acham que Deus é um velhinho de barba? Não. Você quer a resposta do livro dos Espíritos? Você não pode não. Cléber, a gente tem que deixar claro para poder falar. Professor não pode mesmo. Você não pode se manifestar. Vocês acham que seria vozinho de barba branca? Carrancudo? Carrancudo? Seria aquela mulher negra do filme A Cabana? Seria um muçulmano? Aí os Espíritos vão responder. Kardec primeiro ele faz a pergunta: quem é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Quem é Deus? Eles vão nos responder que a fonte primeira, inteligência suprema, é algo que transcende essa ideia que nos foi colocada por muitos séculos. Nós temos um estudo aqui dia de sábado e a gente já fez alguns comentários sobre isso, mas quando se inicia a ideia cristã de um Deus único, era necessário que você tenha um paralelo com toda uma religião politeísta. Então toda religião politeísta tinha um Deus que era venerado, que era apresentado, que tinha nome, como diz Matuto, sobrenome. Então era difícil e não era o momento para aquela civilização que somos nós, entendermos isso. Vem Jesus e vai nos dizer que Deus, e olha só, Jesus nos revela, dá a maior revelação. Ele vai dizer assim: olha, Deus é Pai. Só que você pode dizer assim: ah, mas o meu pai não foi um pai bom. O meu pai deixou a minha mãe, ou meu pai me batia, ou meu pai era alcoólatra, meu pai era viciado. Você poderia dizer isso. Mas por que Jesus compara Deus a Pai? Primeiro, estamos dentro. Onde era que Jesus estava? Na Judéia, numa sociedade totalmente machista, onde as mulheres, senhoras, com todo respeito, vocês valiam 2 camelos, talvez um jumentinho, né? Uma ovelha, e olha lá, né? E olha lá. Então, a mulher não era valorizada, era o homem. Então, Jesus tinha que dar um exemplo para que você pudesse imaginar. Mas ele já, naquele momento, ele já desmancha, destrói toda a ideia que foi construída pelo homem de um Deus vingativo, de um Deus ciumento. Porque se nós pegarmos o Antigo Testamento bíblico, nós vamos encontrar assim: Deus é ciumento, Deus é vingativo, Deus vinga na 3ª e 4ª geração. Ah, como assim? Por que Deus está vingando? Né? Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, porque Jesus é um Espírito Cristo, conhece a Deus, né? Então ele começa a nos dar exemplos assim. Ele diz: olha, como é que vocês dizem que Deus é assim tão mal? E aí ele faz a seguinte pergunta, que eu sempre gosto de trazer aqui: algum de vocês, e aí eu vou perguntar a Grace, que está aqui com o Anthony,
né? Mãe e filho. Gleice, se o Anthony pede um pão, você vai dar ele uma pedra? Se ele pede um peixe, você vai dar uma serpente? Jamais. Aí Jesus vai dizer, você, Gleice, Jesus está dizendo, que ainda é um espírito imperfeito, que ainda está em evolução, gosta de dar coisas boas ao seu filho, quanto mais a Deus, quanto mais o Pai. Então Jesus já diz, olha, esse pensamento de vocês é errado. Kardec, que vem trazer a terceira revelação, o Consolador Prometido, já vem nos ampliar, dizer, olha, Deus é muito mais do que uma imagem de um Pai. Ele é o início de tudo. Eu gosto de brincar que quando eu era criança, isso eu ainda não consegui, a ideia de eternidade. Deus é eterno, ele não teve começo, ele não tem fim. Então, quando você começa a pensar, a minha mente começa a derreter, porque eu não vou ter como conhecer isso. Né? Mas os Espíritos vão dizer, olha, a causa primária, a inteligência suprema. Kardec vai desenvolver isso no Livro dos Espíritos e vai nos dizer, olha, Deus é soberanamente justo e bom. Quando você começa a entender isso, você começa a entender algumas coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, acontece um acidente. Aí morre o seu filho no acidente. Chega o cristiano com todas as boas intenções do mundo, mas sem ter o conhecimento correto. Diz, olha, minha irmã, se conforme. Foi Deus quem quis. Gente, como é que vocês vão olhar para esse Deus? Porque ele quis que o meu filho morresse no acidente e não o filho do outro. E não é assim. Se Deus é soberanamente justo e bom, existe algo por trás para aquele evento. Não é um mero acaso, porque o acaso não existe. Se nós colocarmos que tudo é obra do acaso, o acaso torna-se Deus. Não é obra do acaso, mas é uma justiça que nós ainda não compreendemos totalmente. Iremos compreender. Então Kardec, ele vai nos explicando de uma forma muito didática. Por exemplo, aqui tem um professor de português. Língua portuguesa. És tu, Cida? Pronto. Deixa eu ver se eu lembro como era antigamente, viu? Pessoas antigamente. Você pegava um livro de português, aí começava assim, da parte de morfologia clássica de palavras. Nunca começa de trás para frente, sempre vai começar do comecinho. Você vai aprender primeiro o que é substantivo, depois você vai aprender adjetivo, artigo, numeral. E assim vai. Nunca o professor vai de trás para frente. Ele não vai começar a te ensinar, por exemplo, análise sintática se você não sabe a classe de palavras. Você vai precisar ter um início. Então Kardec, didaticamente, né, ele pega aquelas respostas dos Espíritos e ele vai organizando. Ele tem um capítulo lá falando sobre Deus. E ele vai destrinchando, pegando aquelas perguntas que os Espíritos responderam e vai colocando para a gente. E aí depois ele vai falando, parte por parte. Então lá nós vamos encontrar, falando sobre a lei de adoração, lei de conservação, de reprodução, de justiça, de amor. Nós vamos entender lá, vai ter questões. Por que reencarnamos? Por que será que reencarnamos? Será que é só um capricho de Deus? E aí Kardec pergunta aos Espíritos, os Espíritos vão responder, que é para o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos passando por uma pandemia. Kardec pergunta aos Espíritos, por que existe esses cataclismos, por que existem esses flagelos destruidores? Ele vai utilizar esse termo. Os Espíritos vão responder para fazer com que a sociedade avance mais rápido. Exemplo, com a pandemia a gente observou que precisamos estar mais unidos, que nós sentimos falta um do outro. Olha se não avançou.
Olha se você não passou a se preocupar um pouco mais com o outro. Que você começou a valorizar muitas vezes encontrar o outro próximo. Não é um avanço? Os países mais ricos começaram a se preocupar com os mais pobres para desenvolver vacinas, para distribuir vacinas. Os estados começaram a ter que se movimentar. Por exemplo, quando tivemos o grande problema no Amazonas, outros estados se colocaram à disposição para pegar os doentes. Os irmãos que trabalham na frente da saúde tiveram que se doar cada vez mais em plantões mais longos, arriscando a própria vida. Olha se isso tudo não é uma forma de avançar. A gente não pensa, às vezes a gente pensa que é só um castigo. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que não. Então nós temos esse livro filosófico, o livro dos Espíritos. Depois Kardec nos traz o livro dos médiuns. Um livro experimental. Vocês já ouviram esse termo médium? Alguém já ouviu esse termo? Médium é louco? Parece, mas não é. Parece, mas não é. É como Denorex. Parece, mas não é. Então, quando você vai estudar o livro dos médiuns, tem toda uma parte experimental de Kardec explicando o que é mediunidade, que todos nós somos médiuns, mas alguns são médiuns mais ostensivos. Tem lá toda uma explicação. Aí depois nós temos o Evangelho, que traz a parte moral do Cristo, com observações de Kardec e com instruções dos Espíritos. Então lá nós vamos, que é o livro que nós costumamos ler mais, né? Eu até quero acreditar que é o livro de cabeceira da maioria de nós, né? Então a gente lê ali, aí nós vamos ver capítulos: bem-aventurados os que sofrem, o Cristo Consolador. Vamos ver, fora da caridade não há salvação. E aí quando nós vamos lendo, vamos vendo que tudo aquilo ali nos fortalece para o nosso dia a dia, nos dá a força necessária para enfrentar a nossa reencarnação. Porque no livro dos Espíritos nós vamos descobrir que estamos num plano de provas e expiações. Quem gosta de fazer prova? Tem alguém que gosta de fazer prova? Você tem problema? Tem duas com problema aqui, minha gente. Duas que gostam de fazer prova, né? Brincadeiras à parte. Então, se você está no mundo de provas e expiações, você precisa se esforçar para passar por elas. Não dá para fazer a prova sem se esforçar. Não dá para fazer uma prova sem estudar. Então, de uma forma muito lúdica, nesse momento, o Evangelho é a fonte que nós precisamos para poder passar pelas provas, sem sofrer tanto. Porque com o Evangelho a gente vai descobrir que aquele sofrimento é necessário para um aprendizado do Espírito que somos nós. Depois do Evangelho, nós temos um livro que foi o primeiro livro da codificação que eu li. Muito sincero dizer a vocês, sou apaixonado por ele. Céu e Inferno. Aí vocês podem dizer, mas por que você é tão apaixonado por esse livro? Algum de vocês já pensou que ia para o inferno? Vocês já pensaram nisso? Vocês já foram criados assim, ouvindo dizer, olha, o inferno é um lugar quente, né? O capeta está lá com espeto, né? E você entrou e acabou, você não sai. Mesmo que você não se arrependa, você não sai. Nós encarnamos por vários séculos ouvindo isso. Isso traz um peso muito grande de culpa e traz uma cobrança desnecessária para o espírito. Então Kardec, de uma forma filosófica, ele nos esclarece. E eu digo a vocês, para mim esse livro devia se chamar Liberdade, porque ele me libertou de amarras, de eu entender que nem existe um céu de ociosidade onde eu vou ficar indiferente aos que sofrem, como não há um inferno, um lugar determinado de onde eu entro jamais eu saio. E isso tudo tem a ver com o que Kardec nos explica lá no início, no livro dos Espíritos, quando ele diz: Deus é soberanamente justo e bom. Se a justiça dos homens diz assim, olha, o cristiano matou uma pessoa e ele vai ficar preso
pagando a sua pena durante 30 anos. Terminou os 30 anos, o cristiano sai da prisão. Ele recuperou a sua pena. Esse é um exemplo. Então, como conceber que Deus deixaria um filho seu, um espírito que ele criou, um sofrimento eterno? Porque nenhum de nós somos seres imperfeitos ainda. Jamais iríamos querer nem que o nosso filho ficasse uma hora ajoelhado no grão de milho. Então, esse livro vem nos trazer isso. Além de trazer relatos de irmãos que desencarnaram por diversos motivos. Então lá você vai ver irmãos que desencarnaram por suicídio, irmãos que desencarnaram por vários motivos. Então assim, tem espíritos que já estão equilibrados, espíritos em desequilíbrio. E quando você começa a ler aquela comunicação, você vê que é algo real, não é algo fantasioso. Então você sabe. Então Kardec vem fazendo esse encadeamento. Ele começou lá com a parte filosófica, nos trazendo todo o arcabouço, todo o alicerce da doutrina espírita. Depois ele vem nos trazer o livro dos médiuns, ele nos traz o evangelho, a parte moral, traz o céu e o inferno, e depois nos traz a Gênese. A Gênese traz muitos contextos que às vezes a gente acha, meu Deus, a Gênese é muito científico, eu não consigo entender. Faz o seguinte, não tenta ler um livro como se fosse as irmãs mais velhas vão saber o que eu vou falar. Como se fosse um livro da Bianca. Vocês lembram aquela revista Bianca? Lembra. Não diga que não lembra, não, você lembra. Né? Tio, lembra, não lembra? Acho que lembra. Bianca, Júlia, tudo. Para quem não lembra, quem é jovem, antigamente existiam nas bancas de revista uns livrinhos desse tamanho, que eram os romances, e eles tinham geralmente esse nome, assim, Bianca, Júlia, algum nome assim. E era sempre muito interessante. Por que eu digo isso? Porque a minha tia comprava e às vezes eu lia. E era muito interessante porque assim, era sempre a ideia da Cinderela. Era um homem lindo, uma mulher que sofria linda também, porque não tem gente feia na literatura, e aí no final eles acabavam juntos. Tá? Então era sempre dessa forma. Mas então a gente, você não vai fazer como você faz com isso. Você vai lendo aos poucos. Eu não entendi isso. O que é que eu faço? Eu vou perguntar a algum trabalhador da casa espírita. Se o trabalhador não sabe, ele vai dizer assim, eu não sei. Vamos estudar juntos? E aí a gente vai buscar. Então, eu trouxe um pequeno resumo da codificação. E agora nós vamos voltar para Kardec. Eu pergunto a vocês aqui, algum de vocês seria capaz de humildemente, vamos supor, você fez um trabalho muito grande, que demandou muito tempo seu, tal, mas esse trabalho você só auxiliou, mas ele te deu muito trabalho. Você seria capaz de dizer assim, olha, esse trabalho não é meu, é de fulano. E fulano receberia, vamos dizer, toda a honra e toda a glória. A humildade de você dizer assim, não, isso aqui não sou eu, isso aqui foi fulano. Hoje, honestamente, eu diria, antigamente não. É o que acontece com o professor Polito. Ele era conhecido já. Então, quando ele recebe essa missão dos espíritos, ele diz, não, eu estou sendo aqui trabalhador dessa obra. Eu não sou o dono da obra. São os espíritos. Então, para que não houvesse nenhuma confusão, de para que dissesse, não, esse livro aqui é do professor Polito. Ele adota o nome de Allan Kardec, que foi revelado pelos espíritos, que tinha sido o nome dele de outrora, quando ele tinha reencarnado como druida. Então, neste momento, nós já vemos um homem humilde, um homem sem orgulho e sem vaidade, que se entrega ao trabalho. E aí, eu lembrando de Kardec, eu lembrei de Paulo. Paulo, em todo o seu trabalho, ele vai dizer sempre que está trabalhando para Cristo.
Kardec está trabalhando também para o Cristo. Porque quando ele pergunta aos espíritos qual é o modelo que devemos seguir, qual o modelo que esteve na Terra para que possamos seguir, eles responderão: Jesus. Então, assim como Paulo, Kardec também se desnuda de qualquer vaidade e assume, né, esse pseudônimo de Allan Kardec. E aí eu pergunto a vocês, que exemplo ele nos dá? Porque nós muitas vezes somos incapazes de nos desnudar da nossa vaidade. Muitas vezes a gente é incapaz de dizer assim: olha, não, fulano foi quem trabalhou mais. É fulano que merece. É fulano que merece receber o reconhecimento. E aí não fica essa pergunta para a gente. No nosso dia a dia, como estamos fazendo isso? Estamos conseguindo rebater a nossa vaidade? Estamos conseguindo nos desvincular da vaidade e do orgulho? Essa já é uma lição que Kardec nos traz. Outra lição que Kardec nos traz é o seguinte: Kardec era um homem da ciência, era um professor, numa sociedade materialista. Então ele falava, ele participava de rodas de estudo com outros irmãos que comungavam daquele mesmo conhecimento, então debatiam aqueles assuntos. Kardec passa a se debruçar sobre os ensinamentos espíritas e leva isso para o conhecimento daqueles irmãos. O que é que acontece com Kardec? Eles começam a lhe virar as costas, né? Começam a lhes virar as costas, a rejeitar-lhe. Ele passa a ser uma pessoa não grata. E aí eu faço novamente uma vinculação com Paulo de Tarso. Paulo, quando começa a seguir o Cristo, também passa a ser perseguido pelos seus. Passa a ser ironizado pelos seus. Aqueles que antes davam tapinha nas costas, agora viram o rosto. Agora lhe acusam. Mentem sobre isso. Aquela foto de Chico Xavier, só para a gente lembrar deste homem, ele também foi acusado. Muitos também criticaram. Mas eu pergunto a vocês: Paulo revidou? Kardec revidou? Chico revidou? Não. Porque eles entenderam aquela passagem do Cristo que diz: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. E aqui nós temos que entender que não é literal. Eu não vou estar mandando bater no bate nesse. Não é. Mas é que eu não vou retribuir do mesmo modo. Eu não vou agir com a mesma violência com o outro. E eles não fizeram isso. Kardec passa dificuldades financeiras em sua vida por um bem maior. Ele poderia ter lançado tudo fora, né? E eu pergunto: se fosse comigo, será que eu tinha essa grandeza? Será que eu tinha essa força enquanto espírito, essa moral de dizer: não, eu vou seguir em frente? Esse é o correto. E aí a gente traz isso para o nosso dia a dia. Por que nós vemos tanta corrupção no mundo? Porque muitos de nós não queremos seguir o que Jesus nos ensina. Nós não queremos ser como Kardec, de enfrentar, de dizer: não, eu sigo o ensinamento do Cristo. Porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus revivido. Às vezes as pessoas acham que nós espíritas não somos cristãos. Nós não somos, porque o Cristo é o nosso modelo. São os ensinamentos morais do Cristo que nos guiam enquanto espírito para que possamos ascender moralmente, ascender enquanto espíritos. Então sim, somos cristãos. Nós seguimos o Cristo.
Nós seguimos a sua lei de amor. Quando nós seguimos e levantamos a bandeira que fora da caridade não há salvação. Porque foi isso que o Cristo pregou quando disse que aqueles que mataram a fome de um dos irmãos, mataram a sede, vestiram os nus, acolheram os doentes, visitaram os presos, acolheram os órfãos. Esses são os benditos do Pai. Então é a essa fé que nós seguimos, a essa fé que Kardec vem nos trazer através da doutrina dos Espíritos e que hoje lembramos a encarnação dele. É este homem que faz nos lembrar como ele vai ser compilado nesse livro que eu chamado Obras Póstumas. Kardec faleceu relativamente cedo, ele desencarnou cedo. Porque enquanto o espírito estava fortalecido, o corpo físico não conseguia dar conta. Kardec tem um problema cardíaco. Então foi dito pelos médicos: olha, ou você dá uma parada, uma diminuída, ou... Mas o espírito era muito inquieto. Ele era a representação de quando Jesus fala naquela parábola, de quando encontra-se a moeda perdida, quando se encontra a pérola, a alegria daquela pessoa que encontrou a verdade. Então Kardec era impossível para ele ter aquela verdade só consigo. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. No livro Paulo e Estevão vai dizer assim: se Paulo é desse modo antes de conhecer o Cristo, e quando conhecê-lo? Quando conhecê-lo? E aí quando Paulo conhece, aqui vamos botar nossas palavras, se Paulo enlouquece, ele quer que todo mundo conheça o cristianismo, que todo mundo conheça o Cristo. É igual quando nós viemos à casa espírita e começamos a participar, queremos que todo mundo seja espírita. Queremos que todo mundo leia os Espíritos. Mas lembremos que temos que começar por nós. A mudança interior inicial é nossa. Não pense assim: eu estou aqui, essa palestra era para fulano que está em casa. Não, é para você que está aqui. É para o cristiano que veio aqui falar. Essa palestra é para eles, não é para os outros. Mas esse amor contagiante é que vai fazer com que o corpo, e nós sabemos que é uma veste, exista, parta. Porém, o legado que Kardec ficou. E entre as suas obras póstumas, que a Sociedade Parisiense vai coletar, tem uma passagem que eu quero ler para vocês, porque é uma das passagens que eu acho mais belas de Kardec. Ele vai dizer o seguinte: eu fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja do Senhor. Líberos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram deturpadas. Fui traído por aqueles em quem mais confiança eu depositava. Pago com gratidão por aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que aqueles que se conservavam fiéis a mim eram pagos com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Nunca mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso do trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas quanta satisfação vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que suaves compensações foram pagas às minhas tribulações. Quantas bênçãos e provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. O Espírito Verdade não me havia anunciado esse resultado que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me deixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, visto que o bem, e por bem entendo as satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando você vê essa declaração de Kardec, você vê um espírito
como Paulo, que vai dizer assim, no final de sua existência: venci o bom combate, guardei a fé. Quando a gente faz, eu fiz essa relação de Paulo e Kardec, porque é muito semelhante à história dos dois. Para Paulo é revelado o Cristo. Kardec traz a terceira revelação. Os dois consomem a veste carnal em prol desse trabalho. Os dois são acusados, são injuriados. Os dois passam dificuldades, mas os dois, ao final da sua missão, estão felizes e radiantes. Porque eles enxergam o que nós espíritos, todos nós, enxergaremos um dia. A felicidade que vem de Deus. Como vai dizer Paulo, vencer o bom combate. Nós estamos aqui nessa corrida para vencer o bom combate. Então, se em algum momento nessa trajetória você foi vítima de injúria, de ingratidão, se alguém que você preserva muito te virou as costas, foi mentiroso com você, foi ingrato, te acusou, até mesmo te prejudicou, ama e perdoa. Ama e perdoa. Segue o teu caminho. Não te deixes envolver e nem responder na mesma moeda. O Cristo de Deus também fora humilhado, injuriado, espedejado, chicoteado. Por fim, Roma e os judeus, muitos que o seguiam, o colocam no madeiro da cruz. O mais infame, o mais terrível, a mais vergonhosa condenação. Só ia para o madeiro os mais terríveis criminosos. E nós, enquanto espíritos imperfeitos, fizemos isso ao espírito mais perfeito, que é Cristo. Mas este espírito que consegue enxergar em mim e em você o espírito puro que um dia seremos, roga ao Pai, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Paulo vai fazer isso também. Kardec faz isso também. Há uma história que conta-se, e eu não sei se é história verídica, mas era uma história muito contada quando eu participava da Igreja Católica, que um dia irmã Dulce, aqui, Baiana, Brasil, não é nenhuma santa europeia, ela foi pedir auxílio a um homem de um coração não muito bom. E quando ela estende a mão pedindo auxílio, esse homem escarra na mão dela. E aí ela disse: tudo bem, isso é para mim. Agora, e para as minhas crianças? É um coração que, diante das flechas da ingratidão, da ignorância, ela responde com carinho. Imagine que aquele homem deve ter ficado sem palavras. Porque na realidade ele esperava que ela se revoltasse e mostrasse que não era um espírito que estava buscando vivenciar o Evangelho de Jesus. É assim que eu e você temos que nos comportar enquanto espíritas, buscando vivenciar o Evangelho do Cristo, buscando entender os ensinamentos dessa doutrina espírita que nos revela, que rasga o véu, que vai nos revelar que se estamos aqui, naquela família difícil, naquele trabalho difícil, no Brasil difícil, é porque temos uma missão. Uma missão conosco e com aqueles que reencarnaram ao nosso lado, os nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, nosso marido, nossa esposa, nosso colega de trabalho, nossos alunos, nossos professores. Nós temos essa missão.
para fechar a noite, nós falamos de Kardec, falamos de Paulo, nós temos que falar de mais uma pessoa também que representa muito o espírito do Evangelho. Amanhã é 4 de outubro. Aí gostei. Respondeu rápido, não deu nem tempo para guardar. Amanhã é dia de São Francisco de Assis. Francisco foi um jovem de família rica, se converte ao Evangelho e se despe, literalmente, em sua biografia. Ele sai nu depois de uma discussão com o pai. E aquele homem, ele vivencia o Evangelho da sua forma mais simples e humilde. Para ele, o campo, as estrelas representavam o mais belo céu. Ele amava as flores, os animais, os irmãos, beijava os leprosos, abraçava as prostitutas. Para ele, até a morte era sua irmã. Vivenciou amando, vivenciou mostrando que, como ele vai dizer, evangelize com palavras se preciso, mas na realidade o verdadeiro evangelho se vive. Nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Palavras do cristiano? Não, de Jesus Cristo. Jesus no Evangelho de João, ele vai ser muito contundente no final do Evangelho. Ele vai dizer assim: olha, eu sou amigo de vocês, verdadeiramente, eu dou a minha vida por vocês. Mas vocês também devem fazer isso. Dar a vida pelo mundo. Amar o mundo. Sabemos que há irmãos e irmãs, e esse pode ser eu mesmo, que é uma pessoa às vezes que eu sou difícil de que me amem. Mas as pessoas devem buscar amar uns aos outros. Porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus não pediu nada a mais do que isso. Ele não pediu que nós fizéssemos templos. É tudo ilusão. Nós estamos aqui hoje na casa espírita, aqui, ó. É físico, porque necessitamos. Mas poderíamos estar fazendo esse mesmo momento ali no pátio, sobre a abóbada do céu, lembrando do mesmo Cristo, dos seus ensinamentos. Pois os primeiros cristãos faziam seu evangelho nas catacumbas, porque Roma não permitia. E eles iam lá se juntar, correndo risco de vida, porque muitos foram mortos pelo evangelho. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Somos aqueles espíritos que são chamados a vivenciar o evangelho de Jesus. Levar a boa nova na nossa vida, no nosso gesto, não apenas com palavras. Não vamos ser espíritas só no centro espírita. Não vamos lembrar dos ensinamentos da doutrina espírita, da codificação, só no centro espírita. Temos que levar isso. Porque quando chegar o momento, e vai chegar o momento, não adianta correr para debaixo da cama, não adianta fugir. A nossa irmã morta virá nos visitar. E naquele momento, que felicidade será de nós chegarmos e dizermos: completei a corrida, venci o combate, agora eu quero a coroa. Não é uma coroa que vai dizer assim: ah, eu tenho uma hierarquia. Não. É de que eu completei. André Luiz vai dizer: aqueles que são completistas, completaram a tarefa. Então eu completei. Eu e você estamos aqui para completar uma tarefa. Eu e você estamos aqui para aprender com a nossa reencarnação. Aprender a amar. É só isso que Jesus quer de nós. Que aprendamos a amar. E aí ele vai terminar no dia de hoje com a seguinte frase de Jesus, que ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou. Isso está em João. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então Jesus, naquele momento, ele está dizendo: olha, se você tem qualquer dúvida de como você deve amar,
outra pessoa, você ame como eu vos amei. Então nós levamos essa mensagem de Jesus. Eu tenho que amar como Jesus amou. Como é que Jesus, na situação do nosso dia a dia, nós devemos pensar, como é que Jesus agiria nessa situação? Como é que Jesus agiria comigo? Como é que Jesus agiria com o outro? Se nós começarmos a fazer essa reflexão, nós estaremos caminhando na nossa evolução espiritual. Então, vocês levem essa mensagem na noite de hoje. Eu agradeço muito a paciência e peço a Deus que nos mantenha sempre unidos. Nós somos espíritos que estamos aqui não é por coincidência. Nós nos comprometemos no passado a vir, a participar da doutrina espírita. Nós nos comprometemos no passado, pedimos. Vou dizer uma frase para vocês. Aquela frase que a gente diz assim, eu não pedi para nascer, é mentira. Nós pedimos. Nós pedimos e pedimos muito. Em algum caso, até imploramos, né? Exatamente. Não tem aquela história da criança quando se joga no chão e bate o pé, eu quero. A gente fez isso. Eu quero, eu preciso reencarnar. Não, fulano, mas olha, você vai reencarnar. Eu vou. Não, mas olha, é difícil. Eu aguento. Aí quando a gente chega aqui, eita, eu não pedi isso não. Pedi. O contrato está lá, assinado. Quando a gente voltar, a gente pediu uma cópia, eles vão mostrar. Tá? Então, gente, tenham uma boa noite. E eu quero só compartilhar aqui duas coisas, rapidinho. O Tom deixou aqui um número do amigo espírita. O que é o amigo espírita? Você está se sentindo triste? Está meio depressivo? Você quer falar com alguém? Você está com algum pensamento doidinho assim? Eu não quero não mais essa vida. Aí você vai ligar para o Tom. Chamar pelo WhatsApp. Aliás, chamar pelo WhatsApp, desculpa. Então, o número é o 988514774. Cristiano, você falou rápido. No grupo a gente está compartilhando e depois, no final da palestra, vocês podem ver que a gente dá um número, tá? Outra coisa, quem quiser participar do grupo do WhatsApp da Casa Espírita, é só me dar o nome e o telefone. Eu gostaria muito que vocês me dessem, tá? Essa alegria. Alguns eu já fiz o convite e fugiram. Estou olhando para eles aqui, tá? Então, assim, porque a gente coloca mensagens, às vezes você quer fazer alguma pergunta, aí a gente faz essa interação. Temos estudo todo sábado, de 3h30 às 5h. Todo mundo está convidado. Não gasta nada. É só coisa boa. E toda segunda-feira, de 7h30 às 8h30, o Evangelho, mais reavenções. Boa noite. Vamos agradecer ao